Bom dia, pessoal. Me chamo Bartolomeu, sou engenheiro de processos da Yamana Gold, unidade Jacobina Mineração, aqui na Bahia. Quero compartilhar com vocês nosso projeto titulado de redução do consumo específico de cianeto, que foi... Bom, compartilhar com vocês um fluxograma simplificado de processo. Então, o processo de beneficiamento se inicia-se na britagem, é uma britagem em 3 etapas. O material com granulometria adequada segue para 2 circuitos de lixiviação, de moagem e classificação e concentração gravimétrica na carga circulante. Após isso, o material classificado passa por uma etapa de espessamento, em sequência, lixiviação em tanques agitados. Essa etapa do processo é que o nosso projeto se consiste. Em sequência, a dissorção em carvão ativado, a polpa final segue para a barragem, o carvão carregado é eluído para a posterior eletrólise e essa é a nossa planta simplificada. Bom, aqui eu trago um objetivo geral do projeto. Ao longo dos anos, desde 2018, a mina de Jacobina ela vem se expandindo em termos de massa processada e produção de onças. O primeiro gráfico mostra o aumento da massa processada ao longo dos anos, e o gráfico abaixo mostra o comportamento da massa processada e da recuperação metalúrgica, ali bem consistente em 96,5, com uma leve tendência de queda. Então, a ideia sempre seria aumentar a produção. Como a gente estava aumentando a massa processada, a tendência é que perdesse um pouco de eficiência na planta, mas até então a gente conseguia manter os níveis de eficiência. Um ponto importante é o aumento da massa processada e o aumento do consumo específico de cianeto. Então, nesse gráfico, a linha em azul é a massa processada e a linha em dourado o consumo específico de cianeto. Então, observa-se que há um aumento do consumo específico de cianeto com um aumento da massa processada. Bom, o cianeto ele corresponde a 28,1% dos custos totais de insumos da planta da JMC, associado ao aumento de preço provocado aí pela crise pandêmica, um valor em torno aí de R$ 7,80 por quilo de cianeto, e logo após ele estava em torno de R$10, então, ou seja, um aumento de 30%. Isso nos motivou a executar um projeto de redução de consumo específico de cianeto e, consequentemente, redução de custo. A nossa maior dificuldade seria reduzir o consumo específico de cianeto e alterar os índices de eficiência na etapa de lixiviação. Bom, esse projeto, a gente utilizou a metodologia Lean Six Sigma, através de uma equipe multidisciplinar entre operadores, supervisores de engenharia e instrumentação, para realizar este projeto. Então, através desta metodologia, foram feitas várias reuniões, análises de campo, e, através do diagrama de Chicago, foi mapeadas as variáveis que poderiam influenciar nesse indicador, e, através da matriz de causa e efeito e esforço-impacto, priorizamos as ações que estão dispostas a seguir. A primeira ação levantada é um treinamento operacional, teórico e prático, para todos os operadores, todos os níveis de operadores que temos na planta, justamente para nivelar o conhecimento de todos a respeito tanto do indicador quanto da etapa de lixiviação. Inspeção diária no analisador de cianeto. Então, o analisador de cianeto que a gente tem lá na planta é o TAC. Passamos a fazer essa inspeção diária para manter e alcançar índice de disponibilidade aí de 100%. Terceira ação, descarte contínuo de solução recirculada. Bom, que solução é essa? Essa solução é um produto da eletrólise e ela tem baixos teores de ouro
e concentrações de cianeto significativa. Então, essa solução é regentada no processo de lixiviação e, anteriormente ao projeto, ela era realizada em forma de batelada. Então, dessa forma, o que é que ocorria? Então, picos de alta concentração de cianeto e desestabilização das concentrações. Logo após o projeto, conseguimos uma estabilização da concentração de cianeto ao longo da operação e uma economia do cianeto em manutenção das concentrações descontroladas que haviam. Aumento de performance do controlador de cianeto. Então, o TAC, ele, como vocês podem ver um pouco ao lado, a amplitude de variação dele era muito alta. A gente conseguiu, através do P&D e com a instrumentação, reduzir essa amplitude de variação e manter a concentração de forma adequada. Aumento de percentual de sólido da polpa. Então, ao longo do tempo, aí, conseguimos aumentar o percentual de sólido da polpa, sem que influenciasse na reologia da polpa. Aumentando esse percentual, a gente reduz a fração líquida e consegue dosar menos cianeto nessa fração para manter a mesma concentração de cianeto. Criação de alarme pop-up via supervisório para indicar falhas em caso do TAC. Então, caso o controlador de cianeto do circuito venha a provocar alguma falha, aparece principalmente na tela do supervisório essa falha e o tempo de resposta é mais rápido para solucionar o problema. Bom, além dessas ações, fizemos algumas análises estatísticas para nos auxiliar nas tomadas de decisões. Dentre as várias análises estatísticas que fizemos, apresento aqui duas análises de correlação de consumo específico de cianeto e cianeto na alimentação da lixiviação, cianeto livre na alimentação da lixiviação e cianeto livre no rejeito. Então, observo uma correlação positiva em ambas as análises, indicando que, quanto maior o consumo específico de cianeto, maior cianeto na alimentação da lixiviação e também maior cianeto livre no rejeito. O que é que isso está indicando? Que eu estou aumentando o consumo específico de cianeto, tanto na alimentação quanto no rejeito. Então, esse cianeto ele não está sendo consumido na reação, e sim ele está sendo desperdiçado. O que a gente precisa fazer? Melhorar o aproveitamento deste reagente. Além dessa análise de correlação, para fortalecer ainda mais, fizemos uma análise de correlação entre recuperação da lixiviação e consumo específico de cianeto. Então, observamos que não havia correlação para o período de dados analisado. Ou seja, se eu aumentar o consumo específico de cianeto, eu não aumento o índice de eficiência da planta. Então, a partir dessas análises, fizemos essas análises de ganho rápido, treinamento operacional teórico e prático, inspeções diárias no TAC, descarte contínuo de solução recirculada, aumento de performance do controlador de cianeto, aumento de percentual de sólido da polpa, criação de alarme pop-up via supervisório, redução de 7 pontos de controlador de cianeto e acompanhamento de indicador. Essa ação aí foi proveniente das análises de correlação e a operacionalização da bomba de recirculação dos tanques de lixiviação. Então, a gente introduziu uma bomba de recirculação dos tanques de lixiviação. Os tanques de lixiviação, em torno aí de 20% a 25% dele ficava aterrado. Então, a gente conseguiu colocar uma bomba que recircula com o próprio tanque. Então, essa ação aí seria para utilizar todo o volume útil e também garantir um pouco mais de tempo de residência da polpa. Aqui são as evidências da melhoria. Então, a linha azul mostra a redução de 7 pontos de cianeto ao longo do período e a estabilidade na recuperação da lixiviação, indicando que a gente conseguiu reduzir o set point e não interferiu na eficiência da usina. Esse gráfico mostra o aproveitamento de cianeto na reação de lixiviação, ou melhor, o consumo de cianeto na reação de lixiviação. Além dourado, mostra antes do projeto, então é de observar que vinha em uma decrescente, ou seja, entre 30% a 35% do cianeto era consumido na reação, e após o projeto, a linha em azul, você vê que a
gente tem uma tendência crescente e um aumento no aproveitamento de cianeto. Então, a gente reduziu o consumo e aumentou o aproveitamento de cianeto. Esse gráfico nos mostra o comportamento da massa processada e do consumo específico. No início da apresentação, mostrei, né, esses dados alinhados, o aumento da massa e o aumento do cianeto. Logo após o projeto, a gente observa que a massa continua a se elevar e uma tendência crescente da redução do cianeto. Estacato de controle, um comparativo entre antes do projeto e depois. Então, você observa, né, que os dados eles estavam amplitude de variação muito alta, uma tendência crescente do indicador. Logo após o projeto, a gente reduziu a amplitude de variação, tendência decrescente do indicador, conseguimos reduzir em 12,5% o consumo de cianeto, uma economia de R$ 1.249.000 entre os meses de abril a dezembro de 2021. Traduzindo essa economia para os dias de hoje, né, entre abril a abril deste ano, está em torno de R$ 2.300.000 essa economia. Bom, pessoal, queria agradecer, né, a participação e a oportunidade na revista Minérios, e a Amanda também prover recursos para a realização desse projeto.